Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos a mais um Papo de Residente. Eu sou o Dr. João Garreta Prates, médico infectologista de plantão na sala de emergência. E o meu expert de hoje... É Arthur Brito, eu sou R2 de infectologia da Escola Paulista. Então vamos ter uma discussão super interessante aqui, junto com a nossa plateia. Por favor, plateia. Hoje não tem lugar mais para sentar aqui na sala, tá muito cheia, como sempre. Então tá, Arthurzão, qual que é o tema de hoje? O podcast de hoje vai ser baseado num artigo de revisão que foi publicado em outubro desse ano no New England, que fala sobre úlceras de membros inferiores. Vamos tentar destacar aí o papel do infectologista, dos antibióticos, essas coisas, né? E cuidar um pouquinho de particularidades relacionadas a esse diagnóstico, né? Como vocês estão vendo, não é exatamente um diagnóstico só infeccioso, tem mais coisa aqui, mas ele, como muita coisa na infectologia, tem o que é infecção, o que parece infecção, a gente entende um pouquinho dos dois, é uma das coisas bacanas da nossa especialidade. Então vamos lá, Arthur, vamos começar, vamos para os conceitos, uma introdução básica sobre o assunto, vamos lá. Sim, é um assunto, eu trouxe o assunto justamente como o João está falando, por imaginar ser relevante, porque muitas vezes o infectologista é chamado para avaliar esse tipo de ferida, né, de úlcera, e na maioria das vezes até nem vai ter infecção presente, mas vão chamar o infectologista para fazer uma avaliação. Então, é uma coisa que a gente vai enfrentar muitas vezes ao longo da vida. Talvez né? A primeira moral da história seja que nem toda úlcera que tem infecção e nem toda úlcera vai se beneficiar de antibiótico, isso é claro, né, para nós. E às vezes é um pouco difícil, a gente vai trabalhar um pouco também no sentido de entender quais são aquelas que sim vão se beneficiar. Muitas vezes a gente vai ser chamado para ver e vai falar assim, antibiótico aqui não vai funcionar. Então a gente vai falar, nossa, acho que antibiótico e debridamento e mais alguma coisa, porque tem muita infecção aqui. Então acho que é essa ênfase nessas coisas que a gente vai discutir hoje, né? Sim. Primeiro, assim, a importância econômica, né, 1 a 2%, e epidemiológica, 1 a 2% dos adultos, são dados americanos, nos Estados Unidos vão ter úlceras de membros inferiores ao longo da vida, então isso é uma proporção bem importante. 25 a 50% das úlceras vão ser na perna, 30% no pé, e depois de 6 meses, uma proporção importante dessas úlceras não vai estar resolvida. Então, assim, vão se tornar lesões uma coisa, crônicas que graves consequências à saúde, né? Que se prolonga ao longo do tempo, exatamente. 70% vai ter como etiologia, vão ser úlceras causadas por doença venosa, 20% por insuficiência arterial e o restante por doença mista, assim, arteriovenosa, né? E 85% das úlceras de pé, e aí ele faz uma diferença já no início do artigo, assim, ele fala que é importante diferenciar as úlceras da perna das úlceras do pé, porque tem etiologias diferentes, tratamento diferente, você tem que encarar de uma forma completamente diferente. Então, 85% das úlceras do pé vão ter como causa a neuropatia periférica. Então, esse dado que você colocou, apesar de super simples, já diz um monte de coisa pra gente, né? Então, se você vê uma úlcera de membro, né, da perna, você vai pensar venosa primeiro e em alguns casos arterial, né? Agora, quando você vê no pé, você vai falar neuropática primeiro e depois você vai pensar em venosa. Então, isso é muito legal pra gente, já diferenciar algumas potenciais causas só de olhar para o pé do doente, né? Isso é muito interessante. Sim, com certeza. Até porque ele também estabelece bem os fatores de risco. Quando você está pensando em úlcera venosa, você vai pensar mais em idade avançada, sexo feminino, história familiar, trombose venosa profunda, raça branca, flebite. Quando você pensa em úlcera arterial, aí entram mais as comorbidades, assim, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade. Aquelas questões mais relacionadas com a doença arterial, doença cardiovascular, né? Exato. Perfeito. Então, a localização ajuda um pouco e essa questão de quais são as morbidades do doente ajuda um pouco para a gente entender um pouco qual é a fisiopatologia e qual é o tipo de úlcera, né? Sim, e no pé, só para concluir, você vai pensar mais nas neuropatias periféricas. Exatamente, nas neuropatias, nos problemas de E aí, sensibilidade. imagino que a mais comum de todas para nós seja a diabetes, né? Pela importância, incidência ou não. Sim, tanto para a gente quanto nos Estados Unidos também 50% das úlceras de pé vão acontecer em pacientes diabéticos, né?
E olhe que eles têm até um controle melhor da doença do que a gente. Então, talvez no nosso meio seja até mais importante isso. Também, do ponto de vista econômico, tem um custo de aproximadamente 14,9 bilhões ano o enfrentamento dessas úlceras de membros inferiores, também com dados americanos, mas assim, certamente no Brasil a gente tem... Quem já teve um paciente com úlcera, especialmente quem já trabalhou na atenção primária, é mega complicado, né? O cara vai fazer curativo todo dia, você trata com antibiótico um tempo, outro tempo não, aí você faz isso, faz aquilo, várias consultas, cuidado de enfermagem, às vezes precisa de alguma questão de fisioterapia, você vai usando todo mundo do seu serviço, todos os recursos que você tem, o tempo inteiro, o cara vai voltando e o resultado não é ótimo. Ele é mais ou menos, o cara vai demorar um ano, 2 anos, às vezes para cicatrizar a úlcera. E aí é muito, muito fácil disso você bobear nesse cuidado, ele voltar a ter outra, ou aparecer em outro lugar parecido. Então, assim, é um paciente que consome muito tempo, então muito recurso humano. Ele também consome muito recurso no sentido de estar usando antibióticos, consultas médicas, curativo com alguns tipos, a gente vai falar de outros materiais e tipos de curativo, com produtos especiais, esses produtos mais caros. Então é um cara que, pela cronicidade, pela complexidade do doente, né, ele se torna um paciente difícil e muito custoso, né? 12,9 bilhões é muito engraçado, porque na análise financeira das coisas é um doente super importante, né? É muito caro manter um cuidado de úlcera, né? Então acho que isso é mais uma coisa que fala, nossa, como isso é importante. E todo mundo já viu paciente com úlcera no membro inferior, né? Imagina, é impossível não ter visto. Acho que seria excepcional nunca ter atendido um doente com uma úlcera do membro inferior, e que às vezes você atende até ele com outro problema, mas ele também tem a úlcera, né? De tão comum que é isso. Né? Sim, com certeza. Aí agora a gente podia passar a falar um pouco da fisiopatologia de cada tipo de úlcera desses, né? A mais importante, assim, a que mais acontece, que é a úlcera venosa, que tem uma fisiopatologia mais no sentido de que você tem inicialmente uma insuficiência valvar, né? E essa insuficiência valvar aumenta o fluxo retrógrado de sangue, tem uma hipertensão em extremidades. Isso aí vai causar um extravasamento desse fluido intravascular para o extravascular, o que desencadeia uma resposta inflamatória é importante. Você vai ter ali acúmulo de citocina, de hemosiderina, e essa resposta inflamatória vai causar, sim, a vermelhidão, todo aquele desconforto, e eventualmente, até por um efeito quase que uma síndrome compartimental-like, assim, você vai ter, no final da linha, você vai ter hipóxia, isquemia e a abertura da úlcera, né? Então a pressão hidrostática pode ficar tão alta no vaso que extravasa até componentes celulares, né? Então, sim. A própria questão de os leucócitos, de fazer essa coloração da hemosiderina, essas coisas, passa hemácia, extravasa leucócitos, isso gera reação inflamatória, pode gerar produção de síntese de colágeno, fazer esclerose da pele, né? Essas coisas todas podem acontecer. E é natural que, se a pressão venosa começa a ficar muito elevada, ocorre a isquemia do membro, isquemia daquela pele ali, daquela região, e é fácil ter úlcera, né? Então, existe também infarto por oclusão venosa, né? Então, a questão aqui é que tem uma pressão venosa tão alta, especialmente com a gravidade, por isso que acontece muito mais no membro inferior do que no membro superior, né? Varizes e depois, posteriormente, as úlceras. E que a pressão fica tão elevada que aquela pele superficial ali, no começo vai ter uma descamação, e ela vai evoluindo progressivamente para uma pele que pode até ficar isquêmica. E aí ela vai ter como se fosse uma descamação da pele, vai perdendo camadas de pele até que existe um contato aí com vasos e outras coisas, tecidos mais profundos. E aí a gente tem a úlcera, né? Mais ou menos isso que acontece. Lembrando que isso tudo está relacionado com pressão muito alta no membro, extravasamento, essas coisas, né? Sim, isso leva a uma coisa importante de pontuar, porque vai ter uma diferença significativa em relação às úlceras de etiologia arterial, que aqui você também vai ter isquemia, mas a isquemia ela vai ser uma consequência e não uma causa. Finalmente é o que vai abrir a úlcera, mais ali no final da linha, né? E é uma isquemia por uma oclusão venosa, isso, bem diferente de fisiopatologia. Exato. Tanto que, sim, você vai ter úlceras de bordo mal delimitado, mais úmidas do que secas, né? Então, são diferenças importantes em relação à úlcera. Podem ser muito úlceras exudativas, porque agora está uma lesão profunda e ainda mantém a pressão alta, então mantém o extravasamento, agora com a lesão, mais extravasamento ainda, né? Lesão que fica sempre úmida, né? Você não consegue secar a lesão.
Exato, que é bem diferente da úlcera arterial, que é a próxima que a gente vai falar, que são úlceras que são causadas pela redução da perfusão tecidual, mas onde a obstrução da artéria é o fator mais importante. Você vai ter obstrução, você vai ter períodos de hipóxia repetidos normalmente. Normalmente você tem uma angina ali, você não vai ter uma obstrução completa, mas você tem uma suboclusão que vai causando infartos menores até que você vai ter a formação de uma área maior de tecido necrótico morto e vai abrir a úlcera depois. Então são úlceras secas normalmente, são úlceras com base necrótica, Exatamente. E aí e podem ser úlceras bastante profundas, diferente das úlceras venosas que tendem a ser mais superficiais, né? Justamente por conta da fisiopatologia bem diferente. E aí não E tem esse edema, um edemão junto, né? Geralmente é o contrário, né? Mais geralmente, seco, exato. mais atrófico. O músculo da região correspondente é mais atrófico, a pele subcutânea são mais atróficos, ao contrário do que a gente está vendo na lesão venosa. Quando na lesão venosa a gente tem lá extravasamento, edema, todos os vasos engurgitados. Aqui é o contrário, os vasos estão secos, isquêmicos, pouco sangue, né? É bem diferente. Uma úlcera também muitas vezes mais pálida, assim, mais anêmica, né? Assim, seria uma outra característica também. Que normalmente, como a gente já tinha dito antes, está muito ligado a doença aterosclerótica mesmo, né? Diabetes, enfim. E oclusão doenças arterial, aterosclerose, né? E todas suas características aí. Sim. E aí você tem as úlceras, o nosso famoso pé diabético, né? Que normalmente são úlceras de pé, não úlceras de perna. São multifatoriais, assim, são úlceras causadas por vários fatores, né? Sendo redundante, mas onde o mais importante é a neuropatia, né? Assim, nesse caso aqui. A insensibilidade aos traumas repetidos, né? Sim. Inclusive a própria pressão que exerce o peso sobre o membro, né? Isso é suficiente para manter aquela região isquêmica, né? Uma pressão muito elevada que comprime o tecido. É como aí lembra um pouco esse tipo de lesão que a gente falou. Então tem uma pressão ali tão alta que a perfusão fica muito baixa, né? Então, mesmo tendo uma perfusão normal, a própria compressão daquele tecido, como acontece nas úlceras de pressão, né? Ele vai gerar uma isquemia local e progressivamente levar a necrose, úlceras mais complicadas. No diabetes, elas são não são tão secas, são mais secas também, assim como nas arteriais, né? Um pouco diferente das venosas. E isso que você falou, desde o começo, que é do pé, é muito engraçado. Úlcera diabético não é no tornozelo, não é na canela, é no pé e geralmente na face posterior, né? Na sola do pé, na planta do pé. É muito mais comum, né? Por quê? Porque são as áreas de maior trauma. E de menor vigilância, né? Assim, porque exatamente. Ele não vê, ele não sente, ele não vê, né? Então, quando ele vê, já... As áreas interdigitais também são áreas que são bastante afetadas, muitas vezes. A gente fala muito pro diabético se acostumar a dar uma olhada no próprio pé, né? Por vez ou outra. Sempre olhar, tá acostumado a olhar, porque... pode passar batido, e como a gente falou, a questão da neuropatia é pisar num prego que quase atravessa o seu pé e você não sente nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto, você fica com o prego lá. Talvez vocês tenham histórias de pacientes que chegam e falam assim, eu vim porque, sei lá, já aconteceu comigo isso, meu pé tá muito estranho, tá muito mal cheiroso, tem uma secreção. Aí quando o cara tira o pé e você olha só, tem um corpo estranho lá, e sei lá quando que ele pisou nesse corpo estranho, não sei se já viram acontecer isso, mas eu já vi. Bem sério, assim. Você fala, então vamos tirar esse... Aí você tira, tem um pedaço de prego, tem um pedaço de uma pedra, você tira de dentro do pé do cara e fala, nossa, não tava assistindo nada? Né? E não tava, e agora já tá no estágio de uma úlcera bem grave, né? Então, bem diferente da história da úlcera venosa, bem diferente da história da úlcera arterial. E aqui mais uma diferença importante, assim, na parte mais clínica, é que a úlcera venosa, como a gente tava falando que a pressão exerce um papel muito importante, ela tende a ter queimação, dor, o paciente sente também, mas que alivia quando ele levanta a perna, né? Quando a perna fica levantada, ele sente um alívio do sintoma. No paciente que tem a úlcera arterial, acontece exatamente o contrário, porque como você tem um problema de perfusão, você tem uma angina ali, e quando você levanta o membro, normalmente o que você vai ter é aumento da dor. Então isso também é uma coisa que ajuda bastante no diagnóstico, né? É importante até depois na escolha do tratamento mais adequado, porque como a gente já viu, a gente vai falar depois, mas um tratamento de uma pode inclusive piorar a outra, né? Essas coisas, levantei o membro, eu sinto melhor. Aí você faz isso com o membro vascular, com arterial ruim, você piora a isquemia.
meia elástica, a gente vai falar depois, pode ser um problema em pacientes com alterações arteriais muito importantes. Só de apertar ali, você pode diminuir a perfusão. Então tem essas, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas interessante ver a etiologia, né? Lesão úlcera do pé, úlcera da perna, a venosa é diferente da arterial. É legal a gente tentar identificar da melhor maneira possível na parte clínica, antes até de ir para exames ou outras coisas mais, né? Acho que essa é a grande moral da história. E aí? E aí chega naquela hora, assim, que é o grande dilema do infectologista, né? Assim, tá infectado ou não tá infectado, né? Então, o que é que a gente pode observar para tentar chegar numa conclusão mais acurada, assim. Vamos adiantar para todos os ouvintes que é difícil. Não é simples, não é aquela coisa de não, dosa isso aqui, se vier maior que isso, tem, se vier negativo, não tem. Não tem um exame simples que vai esclarecer claramente se tá? E aí a gente vai ver as características. Vamos lá. Primeiro, assim, lembrar, no caso do pé diabético que a gente estava falando, que em torno de metade dos pés diabéticos vão estar infectados. Então, assim, uma coisa para lembrar sempre, se parece um pé diabético, a chance de estar infectado é alta, a chance de evoluir mal é grande e a chance de amputar, chegar a amputar, mesmo tratando, é de 1/5. Então, 1/5 nos Estados Unidos. Isso. Então, 20% dos pés diabéticos infectados vão para amputação. Vão para amputação, exato. Normalmente são pacientes obesos, enfim, tem todo aquele corolário de pacientes difíceis de tratar, né? Então, não é só o fato de ser diabético, mas também o fato de ser diabético. Os sintomas mais comuns de infecção são aqueles sintomas clássicos, né? Você vai ter calor local, eritema, dor, pode ter ou não secreção purulenta saindo da ferida. E aí tem os que são muito fáceis da gente identificar, que é os que têm sintomas de toxemia. O cara que está tendo febre, leucocitose, que não é o mais comum, né? Não é o cara que vai... Exato. Esse cara você já vai entrar com antibiótico de cara, mas normalmente ele não vai se apresentar assim, né? Então, uma coisa... Se a gente juntar todas as infecções de pele e partes moles e colher hemoculturas delas, a possibilidade delas virem positivas é alguma coisa em torno de 2%. Então é um número bem baixo, né? Só para ilustrar essa questão que você falou, o doente não vai ter, muitas vezes, aqueles sinais de sepse que te apontam para, olha, esse cara vai ter bacteremia, vai ter hemocultura positiva, né? É só 2% se a gente colocar todo mundo no mesmo barco, né? Então, a bacteremia por uma infecção de pele, a princípio, não é uma coisa comum, tá? Então, é o que você falou. Nesses casos que o paciente chega bacterêmico e tudo mais, fica fácil de escolher. Mas quando que vai ser isso? 2%? Então, vamos ver as outras características para a gente saber se a gente vai usar antibiótico. Né? Sim, Então, eu acho que a gente agora pode dividir em 2 grandes grupos, né? O cara que chega francamente séptico, você vai tratar com antibiótico de cara, não tem o que discutir. E todo o resto, né? Que você vai precisar resolver ali o que é que você vai fazer. Primeira coisa é o que não fazer, assim. Suave da lesão não adianta fazer. Né? Então não é um bom exame, não vai lhe ajudar. Isso que você falou é assim, sensacional. Se for levar uma coisa dessa aula sobre isso, é assim, cultura de material de úlcera não estéril não diferencia colonização de infecção. E como todos sabem, nossa pele é colonizada por várias bactérias. Então isso pode ser um grande problema. Você vai colher o SWAB e é muito comum o pessoal vir e falar assim, deu esse SWAB aqui, que antibiótico eu dou? Aí você fala assim, sei lá, deixa eu ver a perna. Né? Ele não fecha toda a cultura de sítio não estéril, não diferencia a colonização de infecção. Isso é um conceito essencial. Isso vale tanto para a úlcera, como vale para a úlcera de pressão, como vale para a secreção traqueal, como vale para SWAB, de qualquer coisa que não seja material estéril. Então isso é uma coisa muito importante. Né? Acho que você colocou muito bem isso. Acho que a moral da história é lembrar sempre que SWAB não ajuda em nada. E ainda vou acrescentar mais um detalhe. Se vocês lembrarem, vários dos nossos antibióticos que nós estudamos, eles têm uma ótima penetração nas secreções do paciente, lembra? Então, sei lá, beta-lactâmicos em geral penetram bem nas secreções. Então, se você for lá numa úlcera velha, antiga, que o cara está usando o beta-lactâmico e você coletar aquele material, você vai coletar líquido, pus, não sei o que, tal, aquele exudato, mais o antibiótico. Então, a chance de crescer um bicho resistente ao tratamento que você está dando é enorme. Por quê? Porque você está passando antibiótico na placa. Para pensar nisso. Então, a grande questão é que às vezes o pessoal começa assim, vou tratar com tal antibiótico. Passa um tempo, colhe um SWAB da ferida. Vem um bicho resistente àquele antibiótico. Agora eu vou tratar com outro antibiótico. Aí passa o SWAB da ferida. Vem resistente ao antibiótico que está dando. Agora eu vou trocar por outro antibiótico. Isso é um problema.
Então, SWAB não deve ser usado dessa maneira. Ele não deve ser usado para diagnosticar uma infecção de pele e partes moles. Tá? Isso é muito importante. E aí, basicamente, o que o grupo que fez a revisão no New England recomenda é que, assim, a priori, não é um cara que tem uma úlcera francamente infectada, assim, que você tem sintomas sistêmicos e tal, não faz antibiótico. A priori, você não faz. Até porque os tratamentos mecânicos, eles normalmente são muito mais eficientes do que o tratamento antibacteriano sistêmico. Então, sempre lembrar do debridamento da lesão, né? Isso é sim, muito importante. Já tem vários estudos grandes, meta-análises, que mostram que debridar melhora a úlcera, né? Tanto por você retirar possíveis infecções, como por você retirar tecido desvitalizado, Tecido aquela coisa. necrótico que está fazendo só mais inflamação ali, sem nem ajudar na reparação do tecido. Sim. É que parece um pouco óbvio, mas podia não ser lógico, Mas né? o que a gente vê é a pessoa chegar, dá antibiótico e ver se resolve, né? Quando na verdade o mais importante é todo o resto e o antibiótico fica muito em segundo plano. E aí, então, ele fala para você desbridar, que o padrão ouro do desbridamento é o mecânico, assim, você retirar o tecido até chegar em tecido sangrante. Que ele fala. Então, você desbrida até chegar em tecido sangrante. Você pode fazer o desbridamento químico também, você pode fazer o desbridamento tanto com os curativos autolíticos quanto com os curativos enzimáticos, né? Não, nos estudos que eles fizeram, não mostrou diferença. Não tem uma superioridade entre o famoso hidrocoloide que pedem para você colocar na pressão do doente e a colagenase. Não tem grande diferença. E a outra coisa que ele coloca é que todos esses curativos à base de prata, de mel, que as pessoas fazem, não mostrou benefício. Em tempo de tratamento, nem tamanho das úlceras. Isso. É meio decepcionante, viu, essa ciência aí de ter materiais super caros e que tem benefício super questionável, infelizmente. E aí agora sim, aí quando ele fala que se você desbridou adequadamente aquela úlcera, especialmente as úlceras venosas, que são as mais comumente infectadas, você debridou adequadamente, o cara não está respondendo ao tratamento, aí é o momento onde você vai pensar em iniciar antibiótico, mas não sem antes pegar um pedaço daquela lesão, mandar para cultura, então tentar fazer biópsia com cultura, né? É muito importante. Então não é o SWAB, não é tecido superficial e não é lesão do exudato, né? Acho que você vai comentar um pouquinho de como fazer a biópsia do tecido? Tem algum comentário aí? Não tenho. Então, Eu lembro da doutora Adriana falando que você faz da borda da lesão, isso, né? É importante lavar a região com material estéril, lava com soro, tira todo o exudato inflamatório, se possível. Procura fazer uma biópsia da borda, quanto mais limpa, melhor. Você pode usar um antisséptico tópico, inclusive, que possa ser usado em ferida. A saber, iodo a gente evita usar em ferida, porque tem uma questão em relação à produção de colágeno e uma questão em relação a macrófagos, que não é recomendado. Então, iodopovidona não se passa direto em ferida, você deve ter percebido isso, mas agora as soluções com Clorex elas podem ser usadas direto sobre ferida. Então, você pode usar um Clorex, limpar a região, o melhor que você puder, e fazer uma biópsia da borda da lesão. Tá? Isso seria o mais confiável, apesar de que não é uma coisa que é 100%, mas isso seria sim o mais confiável para dizer etiologicamente, se possível, na cultura crescer alguma bactéria. Só lembrando que, primeiro que não é definitivo, né? E segundo que existe um pouquinho de expertise. Não é todo mundo que está habituado a fazer biópsia de úlcera. Tá? Então, acho que essas questões todas têm que ser respeitadas. Limpar bem a lesão, não pegar exudato. Se você culturar pus daquilo, não é o que interessa. Tá? Então, de preferência, o lugar mais seco possível. Pode usar antissépticos de ação rápida, como o Clorex rapidinho. Usa Clorex, depois biopsia. Tá? E tentar biopsiar mais profundamente possível, né? Essa biópsia ser uma biópsia mais profunda. Evitar pegar aquele tecido, aquela capa, às vezes capa de fibrina, por exemplo, não é uma boa coisa para você biopsiar. Tentar pegar tecido mais vitalizado, mais cara de inflamatório do que essas outras coisas. Aí, a partir do momento que a gente, assim, normalmente não trata com antibiótico, faz o desbridamento, fez o desbridamento, não respondeu, trata com antibiótico, surgem outras questões, né? Vamos fazer antibiótico venoso ou fazer antibiótico oral? Qual a melhor droga para usar, né? E isso aí varia um pouco também. Inicialmente,
Se não tiver sintomas e sinais de toxemia, de sepse, você pode fazer antibiótico oral, tentar antibiótico oral. Os beta-lactâmicos são as drogas de escolha. E aí tem alguns estudos até comparando cefalexina com cefalexina mais sulfa, por exemplo. Como medicação inicial não mostrou benefício você associar a sulfa ao beta-lactâmico. Então você pode iniciar só com cefalexina mesmo, levando em consideração um ou outro fator específico, assim, obesidade, pacientes que vão ser mal respondedores, né? Muitas comorbidades e tal. Você pode optar por iniciar já o tratamento com droga venosa e fazer até uma dose mais alta, porque tem muito problema de penetração, de chegar na ferida, o antibiótico, né? Acho que uma coisa que você colocou muito importante, Arthur, isso vale também para algumas outras infecções de pele e partes moles, como celulite erisipela, enfim. Em paciente obeso, muitas vezes, e alguns outros pacientes, alguns grupos, muitas vezes a cefalexina, a cefalosporina de primeira geração, ainda que a infecção seja estafilocócica, ainda que seja um estafilococcus sensível, por vezes o tratamento não vai ser eficaz, né? E eu quero que vocês saiam daqui lembrando que às vezes não é porque tem MRSA, às vezes não é porque é outra bactéria, às vezes é porque a questão de farmacocinética da droga não é favorável. Nós estamos falando de um membro, como o Arthur comentou algumas opções, mas, por exemplo, arterial, que é um lugar mal perfundido. Nós falamos do venoso, que é um lugar que tem problemas de hipertensão venosa, que também acaba sendo mal perfundido na parte mais distal do tecido. Então, às vezes, a dose de cefalexina que a gente está habituado a usar aqui 500 a cada 6 horas via oral não é suficiente. Se for um obeso por peso, talvez a dose seja ainda mais insuficiente. Então, muitas vezes, esses pacientes eles falham por PKPD e não porque o espectro da droga era errado. Então, às vezes, bastava você internar ele com uma penicilina anti-estafilocócica, tipo oxacilina, e seria suficiente. Não é que a cefalexina não funciona. Não preciso internar ele com outros antibióticos para cobrir pseudomonas, anaeróbio e MRSA. Talvez seja só a questão de otimizar ele, internar ele para tratar com oxacilina, por exemplo. Alguns dias de tratamento ele vai melhorar. A outra coisa muito importante é que se o doente está estável, isso a gente aprende muito na Infecto, isso é muito forte pra gente, o doente está estável, bem obrigado, vindo com uma infecção de úlcera há um monte de tempo, ele não está bacterêmico, você pode tentar dar oxacilina 2 dias. Dá oxacilina 2 dias. Melhorou? Melhorou, ótimo. Pronto, agora quando for dar alta, eu sei que é um bicho que ou é um strepto ou é um estafilococcus sensível. Olha que maravilha, como é muito mais fácil de tratar isso. Agora eu não preciso cobrir com droga de pseudomonas, eu não preciso da terapia combinada, não preciso da droga difícil de tomar. Então a ideia é que se é uma infecção localizada, o paciente está estável, ele não vai perder o membro, ele está bem, por que não? Oxacilina, 2 dias, vê a evolução, vê se a hiperemia melhorou, vê se a úlcera está com uma cara mais favorável, faz o debridamento, você internou debrida, por exemplo, e aí você revê. Tá? Lembrando que principalmente eu falo, quando é a primeira infecção, então tem pacientes que estão em uso de antibióticos cronicamente. Isso aumenta o risco de MRSA, por exemplo, de Staphylococcus aureus. E aí a gente às vezes tem que ampliar um pouco mais o espectro. Mas se é um paciente que vem com a primeira úlcera, ou então a primeira infecção de pele e partes moles relacionada àquela úlcera na vida, não tomou nenhum antibiótico, por que você está achando que vai crescer uma ISBL lá? Entendeu? Por que você está achando que vai vir um Staphylococcus aureus? O cara nunca se expôs a antibiótico. Então, de repente, você pode tentar a cefalexina, você pode tentar a oxacilina internado, rever a resposta, tá? Não há nada errado numa infecção localizada, um doente que está indo mal com o tratamento oral, você internar para dar o mesmo tratamento ou um tratamento com espectro semelhante, só que na veia, com perfil de PKPD melhor, e esperar para ver a resposta. Né? Acho que isso é importante. Sim, e tudo isso que a gente falou é muito, muito verdadeiro para as úlceras venosas e arteriais, mas aí tem os pés diabéticos, né? Que é toda uma outra história, são infecções já normalmente polimicrobianas, já no início, assim, já quando chega para você. Então aí para esse grupo específico de infecções, o ideal é você realmente fazer uma cobertura ampliada para gram-negativo e anaeróbio. Então você pode começar já com uma quinolona, um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, ou uma linezolida. Assim, ele bota a linezolida aqui porque eles têm bem mais acesso à linezolida oral lá nos Estados Unidos do que a gente aqui, né? Mas, e muito gram positivo, né? Gram positivo, por exemplo, é muito importante. Só isso que você falou, Arthur, é muito importante. Mas só lembrando, pessoal, vamos diferenciar 2 coisas aqui super importantes. Uma coisa é, eu sou um cara diabético que tem uma celulite de membro inferior. E o outro eu sou um cara diabético ruim, com neuropatia, com um monte de problema, que eu tenho uma úlcera e sinais de infecção, por exemplo. Ou eu tenho um pé diabético muito feio.
Porque a primeira celulite do cara diabético, gente, se a gente for tratar todas as celulites em cara diabético com antibiótico anti-pseudomonas, nós estamos ferrados. Porque imagina, todo mundo que veio com infecção de pele e partes moles, você fala assim, você é diabético? O cara, sou, pipetazo. Pronto, com certeza a gente vai ter um monte de problema. Então não é. Aí isso é um pouco difícil, é um pouco clínico. Não é todo diabético com infecção no pé que tem aquela clássica infecção de pé diabético que faz ele chocar e morrer. Entenderam a ideia? É a primeira infecção da vida, descobri há pouco tempo que eu sou diabético, não tenho neuropatia, não tenho nefropatia importantes. Qual que é o nível desse diabetes? Qual que é o estadiamento do diabetes dele? É um diabetes inicial. Tá, e vamos tratar com cefalexina. Às vezes o cara vai responder. Né? Acho que isso é importante, porque... E aí uma outra coisa que é difícil às vezes, mesmo naquele cara séptico que a gente falou, se o cara chega séptico, a gente dá antibiótico. Uma pergunta que às vezes é difícil de responder é o seguinte. Chega um paciente idoso que tem uma úlcera e tá mais rebaixado, e tá com leucocitúria, e tá com tosse. E aí interna aquelas coisas que eu adoro, que são meus sonhos de consumo, que é uma sepse de foco urinário pulmonar / cutâneo. É sensacional. Deu o quê? 3 antibióticos, né? Cobre tudo, Mervanco, né? E lembrando que para uma lesão de pé causar sepse e ser bacterêmica não é qualquer lesão de qualquer ferida, entenderam a ideia? Que o pessoal tem mania de olhar e falar assim, tem uma ferida no pé, cutâneo. Cara, você chamar uma sepse, falar que o cara tá fazendo uma sepse, uma bacteremia de um foco cutâneo, tem que ser um baita foco cutâneo. Tem que ter bastante celulite adjacente, tem que ter bastante secreção, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Tem que ser coisa feia mesmo, né? Coisa que você vai olhar e falar assim, nossa, eu preciso debridar isso logo, sabe? Esse nível de coisa. Porque muitas vezes vão ver lá uma úlcera sacral pequena, ou mesmo um diabético que tá com o pé com uma úlcera, e ele tá com uma pneumonia. Ele tá fazendo bacteremia porque tá com pneumonia. Então, o nível de lesão... Então, muitas vezes a gente vê lá umas úlcerazinhas que a gente fala assim, isso aqui é uma úlcera crônica, não tem muita mudança. Por que eu vou tratar como sepse? Então, tem que ter por um lado, diabético, pé diabético, realmente tem que ter cuidado, tem que tratar com antibiótico rápido, porque eles ficam em choque, eles evoluem mal. Os pés diabéticos aí de categoria grau 3, grau 4, o cara morre, é grave, tá? Mas o outro lado, tá cheio de diabético aí tendo infecção por qualquer outra razão e que tem uma úlcerazinha no pé e a culpa não é da úlcera. Então, a gente tem que saber tentar ponderar. Isso é muito clínico. Leva um tempo pra gente pegar a manha dessas coisas. E aí a gente chega naquele momento assim, a gente chegou, viu que a úlcera, que era uma úlcera, se estava ou não infectada, fez todo o trabalho que o infectologista deve fazer, escolhemos que antibiótico melhor usar, qual bactérias a gente está imaginando que sejam responsáveis pela infecção daquela úlcera. Mas e quando não tem infecção de fato? Você tem uma úlcera que não está infectada, mas que o cara lhe chamou para dar um parecer, e você vai ter que finalmente colocar alguma conduta ali. Então a gente precisa entender um pouco também o que é que a gente fala quando não tem infecção, para o médico que está com o paciente na UTI ou na enfermaria não ficar assim, o infecto veio aqui e não me ajudou em nada, né? Então, assim, isso também, quais são as medidas mais importantes, não farmacológicas, digamos assim, que a gente precisa tomar. Depende muito da etiologia da úlcera também, nas úlceras mais comuns, que são as úlceras venosas. O mais importante que os estudos mostram, grandes estudos também que foram feitos, é a compressão, né? São bandagens com compressão, que você deve fazer até a altura do joelho. Então são bandagens extensas, grandes, que você deve fazendo uma camada por cima da outra, e você vai aumentando a pressão em 50% entre uma camada e outra. Isso é importante porque melhora o retorno venoso, alivia a pressão, reduz a úlcera. Isso aí vai ser um componente muito importante. Assim, aqui eles têm, no artigo ele fala muito do índice Tornozelo braquial. Isso, tornozelo braquial, exato. E aí ele mede qual a variação desse índice que você tem que procurar e tal. Mas isso não é nossa rotina, assim, aqui, né? Então eu não sei, não sabia muito bem. Você tem que apertar bastante, mas você não pode esquemiar o membro. Essa é a ideia, né? Porque também você aperta, nossa, que bom pra úlcera venosa, aí necrosa a ponta do dedo do cara. Então, o ITB seria uma forma quantitativa de fazer isso, que não é só você ver a perfusão, né? Então, o ITB, basicamente, né, a ideia é você ver a relação do fluxo arterial, e aí é o Doppler, com o Doppler que a gente faz isso. Não precisa ser um ultrassom, pode ser o Doppler só. E aí você mede o Doppler, e a ideia é assim,
quanto que eu comprimo, você pode fazer isso com manguito e colocar o Doppler. Aí você vai calcular um índice aqui para o tornozelo e um índice para o braço, e você vai fazer uma relação entre os dois. A ideia é assim, ITBs muito alterados, então que sugerem muito que, por exemplo, a perfusão do pé é muito diferente da do braço, falam a favor de doença cardiovascular, falam a favor de doença arterial obstrutiva periférica, mesmo que assintomática. E aí o que ele está falando aí se eu vou apertando, aí eu faço esse ITB e o ITB está compatível com uma pessoa com doença obstrutiva periférica, talvez eu tenha apertado demais. Entendeu a ideia? Esse é o ponto. Então, não pode estar muito diferente a ideia aqui, o fluxo do Doppler, né, a questão do fluxo no braço e no membro inferior. Tem que estar mais ou menos parecido. Se está muito diferente, está muito apertado, por exemplo. Então, isso que você está falando de enfaixamento compressivo, curativo compressivo, é muito verdade. Deve ser feito. E acho muito legal que os americanos estão colocando no paper deles aí o seguinte, tem uma forma quantitativa de você fazer uma boa compressão sem isquemiar o membro. Como que é? Usa o ITB, faz um Doppler e tal. Geralmente aqui quem faz isso é vascular. Os vasculares são mais experientes, né? Eles têm a rotina de fazer o ITB em todo mundo. Eles fazem nos 4 membros, às vezes até por questões de alguns pacientes ateroscleróticos ter diferença entre os membros superiores. Então, vocês vão ver muita interconsulta vascular aqui que tem um quadradinho que eles colocam os 4 membros. Como é que tá os índices de perfusão, né? Então, é uma coisa que o vascular pode usar para nos ajudar e para não comprimir demais um membro e causar isquemia aí, né? Piorar o problema, né? E aproveitando o gancho, foi legal que você falou dos vasculares, você também pode chegar depois do vascular, né? E aí tem a questão da aspirina, né? Porque nas úlceras venosas, como tem toda essa cadeia inflamatória, alguém pensou, e se eu fizer aspirina? Se eu fizer AS, será que vai diminuir essa reação inflamatória? Vai ter melhores resultados? E aí tem gente que faz, de fato, 300 mg é a dose que eles preconizam, recomendam. Mas os grandes estudos não mostraram nenhum benefício. Também não mostraram malefício. Então o que o grupo que está aqui fala eles usam desde que não haja nenhuma contraindicação, nem que seja uma contraindicação leve ao uso do AS. Muitos pacientes que tiverem doença arterial vão ganhar o AS também a gente está falando da úlcera venosa aqui, né? Isso. Mas tem paciente que tem doença arterial, que tem outra razão, que está tomando AS também, né? Acho que essa outra coisa também não vai suspender. Acho que é legal você ter falado, quer dizer, não piorou também, né? Não causou dano usar o AS, então só porque o paciente está tomando por outra razão, tem úlcera, não precisa suspender, né? Acho que também é uma coisa interessante. E aí, por outro lado, a gente chegou antes do vascular, identificou que tem uma úlcera, não está infectada, não é nossa, mas é uma úlcera arterial e ninguém percebeu que é arterial. É importante lembrar aqui que a úlcera arterial, o principal tratamento é a revascularização. Então, você chama o vascular imediatamente, que é para ele abordar. Não tem diferença, se não tem vascular que faça endovascular nesse hospital, não tem diferença entre o bypass cirúrgico aberto ou as próteses vasculares. Assim, os estudos mostram que tem o mesmo efeito, o mesmo resultado. Isso é bem interessante. Se você estiver num lugar que não tem endovascular, mas tem um vascular, o importante é você chamar ele com rapidez para ele resolver o problema, porque não vai fazer grande diferença isso. Então, úlcera arterial, com infecção ou não, vascular tem que dar uma mão, porque a questão aqui é reperfundir esse membro, né? E na úlcera venosa, a questão é comprimir, né? Evitar que tenha tanto extravasamento e fazer curativo compressivo. Isso que você falou, até o joelho, acho que é uma coisa muito interessante, porque não é o padrão que a gente vê, né? É bom a gente ter esse dado, acho que é muito bacana. E aí o AS, sim ou não, né? Acho que não é uma coisa que também trouxe prejuízo para a cicatrização ou problema para os pacientes, porque teria essa questão da agregação plaquetária, não sei se o paciente teria mais extravasamento, sei lá. Ótimo, bom saber que não tem problema, né? E aí tem as novas terapias que estão sendo testadas, muito mais para a úlcera venosa, até pela maior importância que ela tem epidemiologicamente, né, e economicamente. E aí eles incluem novos estudos com aspirina, pentoxifilina, que é a clássica droga à procura de uma doença, né, simvastatina, e aí tem algumas coisas mais... A pentoxifilina é meio como tanto venoconstritor como antioxidante, né? Alteração de colar. Nem sabe todos os mecanismos que ela tem, né? Tem uns mecanismos a mais, umas atuações a mais. Mas é que acho que a ideia é que quando você tem um paciente com úlcera venosa, e aí eu vou até falar um pouco do nosso país, nós vivemos num país muito quente. Então, quem trabalhou na atenção primária é a mesma coisa. Você tem um paciente com insuficiência venosa, e essa insuficiência venosa tem graus, né? Tem desde ter só varizes ali palpáveis,
até a úlcera. E no meio do caminho, passando por edema, lipodermatosclerose, que a gente falou, né? Aquela famosa que foi chamada há muito tempo de dermatite ocre, que tem a ver com o depósito de hemosiderina, né? No extravascular. E aí a gente fala pro paciente assim, como é que eu trato essa úlcera? Aí você olha, fala, não tem infecção, você fala meia elástica de compressão e curativo compressivo. E infelizmente para nós, para prevenção das úlceras, que é usar meia elástica de média compressão, é muito difícil para os pacientes. Engraçado, não sei se vocês têm essa experiência também. É um dos tratamentos mais difíceis de fazer, é convencer o cara a usar todo dia, acordar, não levantar da cama, colocar a bendita da meia, ficar com a meia o dia inteiro, tomar banho à noite, comprar, sei lá, 5 pares de meia pelo menos, que vai usar uma todo dia, tem que lavar, né? E manter esse uso para prevenir úlceras, né? Então, o que pode acontecer com esse cara? Você vai lá, curativo compressivo, 6 meses de tratamento, fecha a úlcera dele. Agora você vai falar assim, bom, agora você vai usar meia elástica. E o cara tem uma dificuldade enorme de usar meia elástica, tá no verão, mora em Santos, mora no Rio de Janeiro, tá 39 graus lá fora, nossa amiga carioca rindo aqui, e aí, né, o cara vai usar meia elástica de média compressão todos os dias, depende do trabalho que ele fizer, então, trabalho que ele não usa nem chinelo, não usa nem sapato. Então olha que coisa complicada esse tratamento. Então por que não? Vamos procurar um remédio. Então existe um pouco da angústia de encontrar um medicamento, um comprimido que você dê pro cara e fala, toma isso aqui que isso às vezes vai fazer vasoconstrição e vai melhorar as úlceras. Infelizmente os resultados são bem insatisfatórios, assim. Se você quiser falar um pouquinho, você vai falar da pentoxifilina, essas coisas? Não, ele só cita realmente no final, ele cita isso só para dizer que existem estudos a caminho em relação a isso, mas sem grandes... Nada muito promissor, né? Isso. Então isso é só para deixar claro que tem um monte de medicamento e vocês vão ver muito vascular e mesmo clínicos gerais prescrevendo algum medicamento para insuficiência venosa. Aí como o Arthur já colocou, não tem nenhum medicamento que demonstrou ser super eficiente em reduzir a ocorrência de úlcera, de cicatrizar a úlcera mais rápido, de diminuir o edema, de melhorar a constrição venosa de maneira clinicamente significativa, porque tem estudos até fitoterápicos que faz um pouco de vasoconstrição venosa, tá? Mas daí, qual é a importância clínica disso? Só que é muito difícil para o paciente sair do consultório do vascular e o cara prescrever só meia elástica. Então vocês vão ver muitas vezes o cara dando algum medicamento, tá cheio de medicamento por aí. Um monte de comprimido, tem 200 comprimidos para vasculopatia. Você vai perguntar o que é isso, você nem vai saber o que é. Você vai olhar lá, tá lá escrito tal remédio, alguma substância X. Castanha do Pará, eles usam muito. Tem um monte de coisa, tem Daflon, Venolete, não sei o que lá. Tem uns 300 remédios para isso e nenhum com uma eficácia muito, muito razoável. E infelizmente, como não tem nada, tem até aquela questão de vou dar alguma coisa, né? Não tem nada que foi demonstrado de maneira muito clara que funciona, tá? Eu acho que das úlceras, o mais importante é o cuidado local, como vocês devem ter percebido, e na arterial chamar o vascular, né, pessoal? Senão a gente não vai resolver esse problema, né? Mais alguma coisa aí dessas? Não, acho que é isso que queria passar, essa ideia mesmo de que assim, as úlceras venosas arteriais e o pé diabético, apesar de serem parecidas uma com a outra, têm fisiopatologias totalmente diferentes. Elas podem ou não estar infectadas. Estando infectadas, não necessariamente elas vão precisar de antibiótico. Antibiótico venoso é uma exceção, né? O cirurgião vai ser nosso amigo nessa jornada aí. Vamos tentar. Muitas vezes ele é nosso inimigo, mas nesse caso ele vai ser nosso amigo. E a gente tem que ficar bastante atento à questão das úlceras arteriais, porque o tratamento é cirúrgico, normalmente de urgência, se não de emergência. Ou seja, o nosso papel como infectologista, o papel talvez seja muito mais educativo do que de intervenção. Vamos tentar colocar só alguns conceitos assim sobre o antibiótico, que acho que é onde a gente vai ser mais questionado. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo de casos aqui. Então, por exemplo, você tem um caso de um paciente com pé diabético, né? Aliás, vamos dar nome aos bois. Então, você tem um paciente, uma mulher de 60 anos, que é obesa, diabética, mas nunca teve nenhum problema, nenhuma intercorrência com o diabetes dela. Todos esses casos são reais. E vem com uma história de um edema e eritema progressivo do membro inferior direito, há aproximadamente 4 dias, teve um episódio de febre. Você examina celulite do membro, sem grandes alterações, um Doppler afasta TVP, e aí você fala, bom, vou tratar essa paciente, né? E aí você tem 2 opções nesse momento, da antibiótico oral e da antibiótico endovenoso, né? E aí não está errado nenhuma das duas, tá? Como é que é o meu framework? Como é que eu penso quando eu estou diante de um caso assim? Geralmente eu vejo quanto que esse paciente tem capacidade de voltar. Eu penso se eu estou neste PS aqui, que o paciente vai ficar internado no corredor. E eu penso se eu estou numa situação em que o doente é bem orientado.
Eu costumo usar cefalexina nesses casos em dose dobrada, 1 grama a cada 6. Então 2 comprimidos a cada 6. Tá? Não tem problema nenhum, é a dose máxima mesmo. Tá? E aí você pode sugerir para o paciente retornar em 48 horas para rever a resposta. Ou internar para fazer oxacilina. Como é a primeira infecção, nunca teve nenhuma complicação, nunca teve nenhum problema, a minha tendência atual é dar uma céfalo de primeira ou uma penicilina de estafilocócica endovenosa. Tá? Os americanos vão falar que drogas como Bactrim, clindamicina têm um papel importante nesse momento na direção de Marsa, porque eles têm muito Marsa, a gente tem muito menos. Tá? Então não estaria errado. Alguns colegas gostam de usar a cefalexina ou a oxacilina com o Bactrim ou com a clinda, como se fosse uma droga a mais, para ter certeza que está cobrindo Marsa. Tá? Mas não tem nenhum estudo que mostra que isso é superior, como o Arthur já colocou. A outra possibilidade é a mesma mulher diabética, ela vem lá mais ou menos 1 ano e meio depois que ela teve essa primeira celulite erisipela, ela já teve umas 4 e agora tem uma úlcera na sola do pé. Tá? E aí você tem 2 perguntas que você faz no primeiro momento que ela chegou. A primeira pergunta é, essa mulher tem uma osteomielite? E a segunda pergunta que você faz é, eu posso dar antibiótico para casa ou eu tenho que dar antibiótico internado? Para saber se um pé diabético tem osteomielite, infelizmente tudo que tem de estudo é uma porcaria, a gente tem pouquíssimos marcadores bons para isso. Tem uma meta-análise que sugere que são 3 coisas que podem falar a favor da paciente ter osteomielite. A primeira, teste que a gente chama de probe to bone. Você enfia alguma coisa na úlcera, dá uma tucutadinha no osso. Isso sugere mais que tem osteomielite, porque está o osso exposto. Chama probe to bone, tá? Ou sonda osso. A segunda coisa é quando o VHS vem acima de 90, é um número muito alto, não é comum que a gente veja VHS acima de 90. Tá? E quando tem uma ressonância magnética mostrando osteomielite. Então, infelizmente, olha que coisa, olha isso, olha o que a gente tem para fazer. Tá, o osso não está exposto. VHS maior que 90? Fazer uma ressonância em todo mundo que vem com o pé diabético? Olha que coisa complicada. Então, é bem difícil diagnosticar osteomielite em pé diabético, isso é uma coisa muito, assim, na literatura é bem claro isso, tem vários estudos tentando usar PET scan, cintilografia com leucócito marcado, para facilitar o diagnóstico, mas nada muito conclusivo. Nossa, como isso aqui é bom. A menos, é claro, que você faça um raio-x do pé e tem um osso destruído, que aí fica muito fácil. Mas aí também é uma osteomielite crônica, né? Um problema muito maior. Essas pacientes que têm um pé diabético muito feio, então que tem sinais de risco para o membro, sinais de sepse, um pé assim com uma deformidade muito grande que sugere já uma artropatia de Charcot, um pé diabético muito crônico, com coleção, com ar, com sinais de gangrena gasosa, né, crepitações, essas coisas muito sérias. Ou o paciente mesmo séptico, aí eu costumo ser o que a gente fala 2 pés no peito. Então, mesmo que seja a primeira infecção, se eu tenho esse nível de gravidade, um pé diabético que me sugere, olha, isso não é uma celulite, isso aqui é muito mais que uma celulite, clinicamente falando, edema muito grande, crepitação, coleção, pé todo deformado e o doente com estado geral muito ruim. Notavelmente, esses pacientes têm muita alteração de nível de consciência. É uma das coisas que mais aparece nos scores de infecção de pé diabético, é o nível de consciência. Eu daria, a minha antibiótico terapia de escolha hoje, 2017, é piperacina, tazobactam e vancomicina. Eu dou os 2 para cobrir Marsa, porque eu não posso errar, para cobrir Pseudomonas, porque eu não posso errar, e para cobrir anaeróbio, que o beta-lactâmico com inibidor cobre também anaeróbio. Então eu sou um pouco assim, 880. Ou eu interno o cara com oxa, olho 2 dias, vejo se fica tudo bem, ou eu falo, não, esse cara aqui realmente tem infecção de partes moles com risco para o membro ou risco para a vida dele. Eu vou dar antibiótico anti-pseudomonas, anti-anaeróbio e anti-estafilococcus oxa-R. Aí eu faço pipetase vanco, é o que eu costumo fazer. Tá? Você fala assim, mas o meu cara é um renal crônico desgraça, então pipetase linezolida é uma ótima opção para usar nesse contexto, se você tiver acesso. Tá? Então eu meio que penso assim. A outra coisa, quando a gente vê úlcera infectada, uma pergunta que fazem muito para nós é quanto tempo de antibiótico. Isso é uma coisa difícil, né, de dar. Não tem estudo muito bom, como você viu, tem a revisão toda do New England e os caras não falam quanto tempo tratar as úlceras, claramente. Eles até falam assim que normalmente o tempo é de 5 dias de tratamento, se tiver resposta adequada, e você pode estender até 14 dias, dependendo da resposta, assim, mas... Exatamente. O que eu ia falar é que geralmente o tratamento é curto. Você vai lá, tem uma úlcera aberta, você não vai esterilizar essa ferida, entenderam a ideia? Não pensa que você vai dar antibiótico, vai limpar tudo e nunca mais vai ter bactéria ali. A úlcera está aberta, tem perda de barreira, ela vai ser colonizada, independente do que você faça. Então a ideia é reduza a carga microbiana o máximo que você puder. Então a gente faz um tempo curto de antibiótico com garantia de que foi bem debridado, que esse é o que você falou, que o primeiro passo é debridar. Então debridou 5 a 7 dias, geralmente está suficiente.
Não estendam muito mais o antibiótico e, excepcionalmente, não mantenham o doente internado porque está tomando meropenem D23 para úlcera. Não faz sentido isso. Tá? Então, geralmente, a gente trata por período curto e otimiza a questão do curativo, que nem você falou muito bem. Então, não está indo bem a úlcera, cheio de aspecto de celulite em volta, um edema que não tinha, purulência anormal, sinais de sepse, febre, outros sinais infecciosos. Vamos tratar com antibiótico. Passou 7 dias, melhora clínica, diminuição do exudato, foi debridado, não tem mais tanta celulite como tinha. O doente está melhor clinicamente, saca o antibiótico. Não é o antibiótico que vai resolver a úlcera. O antibiótico vai resolver aquela infecção que é transitoriamente um aumento do número de bactérias e um desequilíbrio imunológico ali, da bactéria com o sistema imunológico. Você vai pender a balança para o sistema imunológico de novo e sai fora. É assim que a gente trabalha. Pouco tempo para a úlcera. Então, acho legal você ter colocado isso. Também 5 dias. Ótimo. Acho que está ótimo. Quanto menos tempo, melhor. Não espere que a úlcera vai fechar com antibiótico. Isso é uma coisa que o paciente também espera. Você fala assim, vou tirar o antibiótico. Mas a úlcera está enorme. Você fala, não, mas olha, a parte de infecção a gente resolveu. O resto leva um tempo mesmo para se reparar. Isso é importante para conversar tanto com o paciente quanto com os outros profissionais. E muitas vezes a gente tem um diálogo muito importante com o pessoal da enfermagem, que no Brasil tem um papel enorme em curativo, às vezes muito maior que do médico. Então, às vezes a gente tem que ir lá e falar assim, não, mas quanto tempo de antibiótico? Só até melhorar a questão da purulência, a questão do edema. Melhorou, então vamos tirar o antibiótico, vamos manter o cuidado local. Não é que a gente vai largar a ferida e não passem pro doente essa mensagem de, vou tirar o antibiótico e não vou mais cuidar. Ao contrário, tirar o antibiótico, agora vamos continuar o cuidado intensivo da sua ferida. Tá? Acho que isso é muito importante também. Acho que esses pontos são legais de vocês levarem também, além do que já tinha sido discutido. O Ferdinand tinha uma pergunta, manda. Peraí, fala de novo que o microfone estava desligado, porque sabe como é que é. Então, na verdade, eu vou fazer um comentário e depois eu vou fazer uma pergunta sobre o assunto. Queria comentar um pouco em relação, assim, foi falado durante a entrevista sobre o PK/PD, que é interessante lembrar, nos casos geralmente um pouco mais graves, paciente internado, às vezes quando ele faz uma biópsia e vem um micro-organismo multiresistente, o pessoal acaba optando por umas opções que são pouco utilizadas. É importante lembrar que quando a ferida tem bastante secreção ou quando tem formação de algum abscesso local, fica com um pH muito mais ácido e tem alguns antimicrobianos que não agem, também não vão conseguir penetrar nesse tecido, principalmente os aminoglicosídeos e algumas quinolonas. E a pergunta que eu queria fazer era qual o papel da câmara hiperbárica nessas infecções de úlcera em membros inferiores? Se tem alguma indicação, quando que a gente deveria usar? Boa. Quer comentar? Comenta alguma coisa? Você chegou a ver alguma coisa nesse artigo deles? Ele também comenta rapidamente assim que nas infecções mais graves você pode e de curso mais arrastado você pode tentar a câmara hiperbárica, é uma estratégia, mas ele não se alonga muito realmente se tem grandes estudos que comprovem e tal, ele não... A gente não sabe exatamente onde é o lugar dela, a gente sabe que ela é boa, né, em algumas situações. O que eu posso te falar? Hiperbárica, qual que é o problema? Para você fazer um estudo de hiperbárica é um pouco complexo, porque você tem que falar o número de sessões, quantos bar de pressão, né, de oxigênio, e por quanto tempo. Então, você tem alguns estudos bem estruturados, por exemplo, para, osteonecrose de mandíbula, tô falando uma coisa nada a ver, que você faz X sessões, depois isso, depois aquilo, tem os protocolos de alguns lugares. O que eu posso te falar? Onde ela tem um papel? Quando que eu indicaria, né? Úlceras crônicas que você debridou e você não estão infectadas no momento, você tratou com o antibiótico necessário e que elas estão tendo uma evolução meio ruim, mesmo com cuidado curativo otimizado. Talvez o oxigênio ajude. Aí tem 2 aspectos do que seria o tratamento, por que o oxigênio funcionaria. Para melhorar a perfusão, melhorar a oxigenação das úlceras, a gente falou que elas são tanto a venosa quanto a arterial, finalmente ali no tecido mais superficial isquêmicas. Então talvez a terapia com oxigênio seja útil nesses casos para melhorar a regeneração tecidual, para melhorar... Tem inclusive estudos assim falando, fotopolimeroterapia lá com luzes, tem várias coisas meio diferentes para tentar estimular a fibroblasto a produzir colágeno e fechar essa úlcera. Então nesse caso eu usaria. Eu também usaria para aquelas feridas em pacientes diabéticos que você fez uma cirurgia que você quase detonou o membro dele para conseguir debridar. Então você foi lá e limpou e deixou o cara com 3 cortes na perna e sei lá o quê. Eu indicaria também nesse caso, porque talvez ajudar na questão da cicatrização e porque é uma das teorias também que tem muito efeito contra anaeróbio. Então, se tem uma infecção gangrena, anaeróbio, você debridou, Fournier, por exemplo, foi onde ela foi mais estudada durante muito tempo. Então, talvez nesse caso tenha um benefício.
O que eu acho que o que eu evitaria, então, eu acho que tem várias situações boas pra gente usar a câmara hiperbárica, mas meu cuidado seria assim, não acho que ela vai resolver o problema de fazer um bom curativo e de debridar o que tem que debridar. Seria essa a moral da história. Então eu indicaria diabético que você operou e ficou feio pra caramba a perna, porque você já deve ter visto algumas dessas cirurgias de limpeza do membro, que às vezes arrebenta com o membro, fica com pouquíssima pele, fica com muitas áreas abertas. Esse que seria um caso muito bom pra você indicar logo no precoce, sabe? Acabou de operar, alguns de antibiótico, tá com aspecto bom, vai pra hiperbárica. Falar, sei lá, quantas horas por dia, e depende do hospital que você tá, enfim, sei lá, 6 horas, sessões de 6 horas por dia, sei lá, 2 horas por dia, 3 horas por dia, depende da sua disponibilidade. E nesses casos mais crônicos, aqueles que estagnou o seu tratamento, você fez todo o tratamento necessário, vamos tentar fazer hiperbárica, eventualmente hiperbárica e fazer um enxerto e usar hiperbárica no período peri-enxerto, também é uma outra coisa que você poderia tentar utilizar. Essas seriam as minhas indicações hoje principais. Mas não é rotina, não é rotina, acho que usar hiperbárica. Depende muito de se você tem acesso, né? Porque se tiver um hospital que tem 5 câmaras hiperbáricas super disponíveis, talvez você usasse mais liberalmente. Mas não está tão claro ainda o papel, assim, se é a melhor coisa, tá? Se tem protocolos bem claros de quanto tempo para todas as doenças, tá? Alguma outra consideração? Pergunta? Opa, tem. Eu queria saber se tem benefício de fazer profilaxia com penicilina benzatínica para úlcera e quando que a gente faz? Então, para úlcera, não. Isso né? aqui isso também tá na revisão deles, eu esqueci de falar, mas ele fala que tem até uma meta-análise grande que eles viram, parece que 468 pacientes, 69 pacientes, que mostrou que profilaxia com antibiótico não teria indicação, não tem benefício. Mas assim, não sei, João. A base tem um estudo de celulite recorrente, em que isso foi feito, né? A teoria é que a penibenzatina, no nível que ela atinge, então só para diferenciar ela dos outros antimicrobianos, né? Ela tem um nível sérico muito baixo. Então a teoria seria assim, reduz um pouquinho a população de estrépito da pele e, portanto, tem menos microtraumas, menos infecção. Isso para celulite. Para úlcera, só lembrar que, infelizmente, não existe um negócio chamado... Não existe vácuo microbiológico. Então você poderia falar assim, então vou fazer profilaxia com meropenem. Vai ser ótimo. Beleza. Você vai usar isso por 10 dias e vai ter bactéria resistente a meropenem na sua pele. Ah, mas qual? Sei lá, VRE. Não sei. Outro bicho vai aparecer naquele lugar e vai causar infecção. Infelizmente, todos os lugares que tem, por exemplo, feridas abertas e que passam a ser sítios não estéreis, não adianta, porque o fator que está fazendo bactéria para lá é que não tem pele. Então, se você ficar dando antibiótico, você vai continuar indo o bicho para lá, só que agora é resistente. É uma das razões que se fala muito que profilaxia com antibiótico, sei lá, para Inftu, por exemplo, é super discutível. Funciona bem? Sei lá, funciona por um tempo. Aí depois todas as infecções do cara viram multi-R. Por exemplo, você deve ter visto isso. As profilaxias com antimicrobianos, infelizmente, são muito, assim, na minha experiência, assim, infelizmente, são muito ruins. A gente se decepciona muito com elas, porque o antibiótico parece que tem um tempo para durar. Ele dura um tempo, é maravilhoso. 60 dias, funciona super bem, beleza. Aí passa mais um tempo, aparece um bicho resistente àquilo e acabou a tua profilaxia, né? Até a hora que você não tem mais o que dar como profilaxia, né? Então, infelizmente, profilaxia antibiótico não resolve, porque a gente não resolve o fator causal. O fator causal é a úlcera. A úlcera tá aberta, não vai funcionar para fazer profilaxia antibiótica. Acho que esse que é a moral da história, tá? Alguma outra pergunta? Não? Arthurzão, excelente, cara. Quer fazer mais algum comentário? Não, acho que tá tudo certo, João. Você achou que foi suficiente? Acho que sim. Então tá bom, pessoal. Espero que ajude. Acho legal a gente ter tido... Acho que sua escolha de tema foi excelente. Acho que a gente vê tanta úlcera o tempo inteiro. Não sabe muito bem o que fazer. A gente sofre com isso, né? E aí acho que eu diria para vocês que muito de úlcera é experiência. Vejam muitas, mexam em muitas, vejam a evolução, sabe? É uma coisa que a gente tem que... Vocês viram como não é tão claro, é meio cinzento aí o meio do caminho, né? Quando que eu dou? Quando que eu debrido? Vamos ver, né? Tem os casos óbvios, mas tá cheio de casos por aí que você vai ficar meio, cara, não é agora, é depois e tal. De novo, a gente falou pouquíssimo ou nada de exame de imagem, pouquíssimo ou nada de exame laboratorial, né? Pouquíssimo ou nada de exames especiais, tipo PET, cintilografia, né? Justamente porque é difícil, é clínico o diagnóstico de infecção, mas o Arthur colocou duas coisas que são sensacionais. A primeira o primeiro passo é debridar. Adorei isso. Acho que realmente é muito verdade, né?
Primeiro passo é fazer o debridamento, isso é o mais importante, ponto final. O segundo passo é, em geral, não precisa internar e dar antibiótico EV para as úlceras crônicas. Acho que essas são as duas morais da história. E vocês têm que sair daqui lembrando que debridamento é mais importante que antibiótico, muitas vezes, e que o antibiótico tem um papel de curto período. Ele vai ajudar um pouquinho, tirou o problema, tá. E o resto vai ser cuidado de ferida, e que mesmo um produto super caro, talvez não tenha grandes diferenças de um produto mais barato, como a gente discutiu aqui. Uma coisa que está na moda também, Arthur, que acho que não sei se eles comentam aí no estudo, que eu acho que é legal a gente só colocar para terminar, são os curativos a vácuo. Não sei se ele comenta alguma coisa nesse estudo. Está na moda agora e está saindo alguma literatura, ainda que não uma super literatura, de que curativos a vácuo para Ele feridas... fala foam espuma. Deve ser a vácuo, né? Porque bota aquela espuminha dentro. Acho que ele quis. E o vácuo. Isso. Ele fala também que não tem diferença, na verdade. Tem algum corpo de literatura mais recente, uma experiência mais empírica de séries de casos. A gente não tem um estudo clínico randomizado bom disso, tá? Então acho que por isso que ele coloca aqui não tem uma evidência clara. Mas existe curativo a vácuo, tem maneiras de fazer, tem a maneira tupiniquim de fazer, a maneira com equipamentos mais caros para fazer. Mas existe uma teoria aí de que a pressão negativa pode exercer algum tipo de fator ali interessante, tanto para o crescimento de fibroblasto, mas em especial, e aí eu colocaria aqui, eu acho que o grande negócio não é nada de fibroblasto, ou nenhuma ciência muito complexa não, mas a questão de que nas feridas muito secretivas e infectadas, né, drenagem contínua, assim como a gente faz com um empiema, por exemplo, pode funcionar bem. Então a ideia é que se vocês já viram um curativo a vácuo bem indicado, de um modo geral sai muita secreção. Aquelas feridas muito secretivas seria uma boa indicação de vácuo. Então a gente faz terapia a vácuo para drenar toda aquela secreção e deixar mais limpo possível. Então se o cara está saindo de pus muito tempo, o curativo a vácuo é interessante nesse período mais imediatamente pós-cirúrgico. Então tem um corpo de evidência meio crescente de que isso tem algum papel. A gente não sabe exatamente qual momento. Em úlcera arterial seca, limpa, não é o momento. Provavelmente nós estamos falando daquelas úlceras infectadas que você vai tratar e tem muito exudato. Talvez na úlcera venosa, tem uma discussão aí. Mas, de novo, úlcera venosa, compressão é muito mais importante, né? O que eu diria é que em alguma ferida infectada que vocês vejam, uma úlcera muito infectada, talvez o curativo a vácuo por um período curto seja benéfico. Lembrando que isso pode ser um problema de fazer fora do hospital se você não tiver uma estrutura financeira razoável, equipamentos para fazer vácuo em casa. Tá? Acho que isso é outra coisa interessante. Maravilha. Arthurzão, muito obrigado. Suas últimas palavras aí, depois eu vou encerrar. Não, só obrigado também. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, plateia. E fiquem ligados para o próximo Papo de Residente. Acho que o próximo vai ser um episódio especial sobre vida do infectologista. Fiquem ligados.